Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês aí? Estamos em mais um vídeo e hoje quero falar na questão de liderança. Você já percebeu que muitas pessoas já têm esse sentimento nato nele, né? Tem muitas pessoas que já nascem praticamente líderes, né? Desde pequeno, desde quando vão para a escola, tem pessoas que desde pequeno a impressão que dá que ela já é um líder nato. Onde ela entra, ela lidera. Ela foi feita para liderar. Os seus sentimentos, seus pensamentos são tudo ligado à liderança. Alguns dizem que é por causa da genealogia da pessoa, mas muitos líderes também são líderes formados, muitos líderes foram forjados pela vida a se tornarem líderes. Indo para a Bíblia, é claro, o maior manual do ser humano, a gente vê a história de Moisés, a gente vê a história de José. Moisés, ele cresceu no meio do pessoal de Faraó, cresceu no Egito, cresceu ali praticamente um filho de Faraó. E lá ele conheceu todos os deuses da antiguidade. Tanto que quando ele volta para quando tem as 10 pragas, basicamente é Deus enfrentando os deuses do Egito. O Deus do sol, quando coloca trevas. O Deus lá da água, quando ele faz com que o sangue fica na água, é Deus provando que ele está acima dos deuses do Egito. Por isso as 10 pragas. Moisés, com 40 anos, até falou, depois de 40 anos vai para o deserto e passa mais 40 anos no deserto. Depois de tudo isso é que ele se torna o libertador. Isso mesmo, depois que ele já foi forjado, depois que ele já foi treinado pela vida, treinado depois que ele passou por aquele processo que Deus colocou ele. Quando ele se torna libertador, ele vai mais 40 anos para o deserto. Enquanto o povo está reclamando, Moisés é o único próximo ao Deus. É o único que foi forjado no deserto, enquanto os outros ainda tinham mentalidade de escravo. E a história todo mundo sabe, os únicos que entrou na terra prometida foi Josué, Caleb e pessoas, a geração abaixo de 20 anos, porque as outras ainda tinham mentalidade de escravos. Mas indo para José, José passou de um sonhador, foi pro poço, os irmãos jogaram no poço, aí ele ficou um tempo administrando. Você viu quando a pessoa, quando é líder, aonde ela for jogada, ela vai liderar. Ele ficou administrando a casa de Potifar, de escravo, a administrar riquezas, porque ele começa a administrar a casa de Potifar. Depois ele vai para a cadeia. Líder é líder. Na cadeia, ele administra pobreza, e conforme alguns estudiosos dizem, era como se fosse a maior cadeia do mundo na época. Então, vários presos de várias outras localidades, de vários outros estados, iam presos lá. Moisés foi forjado, José foi forjado. Na própria cadeia, ele aprendeu novas línguas, porque os presos eram de outras regiões. Aprendendo novas línguas, ele começou a administrar pobreza. Sim, na cadeia não tem tantos recursos igual tinha na casa de Potifar. Então ele foi treinado, forjado para aquele propósito maior. Moisés foi treinado, forjado para ser libertador. José foi treinado, forjado para ser aquele que administraria o tempo que viria. Quando o Faraó tem um sonho, chama ele, diz, vaca gorda, vaca magra, espiga gorda, espiga magra. Ele basicamente vê a vida dele. Sim, 7 anos de prosperidade. Foi o que eu vivi na casa de Potifar. Você vai ter que fazer isso, para quando guarda 30%, ou guarda um quinto de tudo que você fizer. Vamos fazer novos celeiros, vamos isso, vamos aquilo. Para depois, quando vier o tempo de pobreza, vier o tempo de miséria, a gente está bem abastecido. Se nós todos guardássemos um quinto de tudo que a gente recebe, independente de tudo que aconteceu na prosperidade, hoje, nessa época de crise, estaríamos bem melhor. E isso é Bíblia, não é nada espiritual. Então, José passando por esse processo até chegar a se tornar um governador. Ele foi treinado por Deus para cumprir um propósito. José o sonhador, Moisés o libertador. Cada um com um propósito definido. Isso são líderes que provavelmente nasceram líderes, mas foram forjados durante o processo da vida. Que tipo de processo você está passando por hoje? Será que Deus não está te forjando para você ser líder de algo que está acontecendo por aí? De algo que irá acontecer? Então, ao invés de reclamar pelo que você está passando, comece a pedir para Deus
te abrir novos caminhos, te orientar. E começa a perguntar para Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou passando? Você pode ser um novo líder dessa geração. Como todo mundo diz, Deus tem um propósito na sua vida. O difícil é descobrirmos esse propósito, mas se você descobriu, Deus te abençoe e seja o líder que essa nossa geração precisa. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.